Olá! Hoje nós vamos falar sobre a cultura da autoestima no contemporâneo. Esse é um assunto que eu falo sempre com vocês lá no meu Instagram e eu resolvi trazer ele para cá para a gente fazer uma reflexão mais aprofundada sobre isso, porque ele envolve diversos aspectos da nossa sociedade contemporânea, da psicanálise, da formação da nossa psique, enfim, não é um assunto fácil de ser abordado. Então vamos lá. Primeira questão que eu queria tratar com vocês é a falácia da autoestima. Por que eu chamo da falácia da autoestima? Porque a estima, ela é algo que não pode ser dado por nós mesmos, meramente nos olhando no espelho e dizendo: eu me amo, eu sou ótima, eu tenho que me amar acima de todos, ou se eu não me amar, ninguém vai me amar. Essas fórmulas prontas e mercantilizadas que a gente tem e que a gente vê na internet todo dia aos milhões, nos fazem crer que a gente pode e que a gente consegue dar autoestima para nós mesmos. Isso não quer dizer que você não deva ter amor próprio, que você não deva se valorizar diante de quem você é ou de quem você acha que você é, porque a gente é sempre uma mistura, né? De quem a gente de fato é e de quem a gente acha que a gente é segundo um ideal regulatório que opera aqui na nossa psique. Então, por que eu chamo de falácia, né? Porque a autoestima, ela é formada na nossa primeira infância, no nosso eu primitivo, no nosso eu mais infantil e mais dependente do olhar do outro. Com isso eu quero dizer que a gente nasce de forma prematura. Por quê? Porque diferente dos animais, a gente não tem um instinto que vá nos fazer sobreviver sozinhos. Então, quando você vê um cachorrinho que dá à luz, rapidamente você vê que os filhotes vão de olhinho fechado, se rastejando até a teta da mãe para se amamentar de uma maneira realmente instintual. Mas os animais, eles nascem programados para sobreviver de uma maneira razoavelmente autônoma. Nós não. Nós nascemos absolutamente incompletos, sem essência, sem nenhum instinto que nos faça sobreviver sozinho. Então a gente precisa 200% dos nossos cuidadores, e eu vou chamar de cuidador aqui para ampliar o máximo possível essa gama, para não ficar em pai e mãe, mãe mãe, pai pai. Cuidadores. Nós precisamos de cuidadores para nos alimentar, para nos trocar, para nos limpar, para nos dar vacina, sem vacina. Enfim, tomar todos os cuidados que aquele bebezinho recém-nascido, que é a coisa mais vulnerável do mundo, todos os cuidados que ele precisa para que ele sobreviva. E aí tá a nossa grande ferida, né? A gente não sobrevive at all sozinhos. De nenhuma maneira, de nenhum jeito. Então, isso significa que essa dependência ontológica, estrutural que nós temos dos outros é uma marca da nossa humanidade. É a marca do Homo sapiens sapiens por excelência. E aí que tá o nosso problema, a nossa dor maior. Porque isso não é só no primeiro ano, nem no segundo ano. Isso dura muito tempo. A brincadeira de hoje em dia é que os filhos dão trabalho mais ou menos nos primeiros 40 anos, depois eles vão. Essa brincadeira que começou a surgir com nós, millennials, e com os mais novos, então nem se fala. Mas brincadeiras à parte, pelo menos ali até os 7 anos, a gente precisa alimentar, vestir, trocar, ensinar tudo para que aquela criança seja civilizada. O que é ser civilizada? É entrar na civilização, é entrar nesse lugar desses códigos da linguagem e de regras que estão estabelecidas da nossa convivência em sociedade. Aquilo que o Lacan vai chamar de grande outro. Eu não gosto muito de falar lacanês, nem quero usar termos muito científicos e duros, porque eu gosto de explicar mesmo. Então, por que a autoestima é uma falácia? Voltando no que eu estou explicando. Porque a gente é 200% dependente do outro durante muito tempo. Muito tempo. E a gente só vai aprender a viver em sociedade vivendo em sociedade,
por meio de tutores e cuidadores que vão nos inserir nessa cultura, vão nos ensinar os códigos, o sim, o não. O não é muito importante, né? O não é o mais importante, que é o tal do limite, ou, para falar de novo, né? O rochedo da castração e tal. O não, para mim, é a palavra mais importante a ser dita para uma criança, para que ela aprenda a lidar com a frustração, que é a base da vida. Então a gente é altamente dependente do outro, a gente não aprende nem mesmo a linguagem, né? A gente tem os exemplos cinematográficos do menino Mowgli, a gente tem o exemplo do Enigma do Kaspar Hauser, que ficou preso na masmorra, não aprendeu a linguagem. Quer dizer, eu só aprendo a linguagem por meio do quê? Da imitação. Então de tanto a minha mãe, o meu pai falar mamãe, papai, que um dia a criança fala mamãe, papai. E aí o que acontece? A mãe e o pai falam, ai, que linda, ela falou pai, mãe. E aí ela repete, porque ela se sentiu reconhecida, ela gostou daquilo que ela recebeu, daquele carinho que ela recebeu de volta, ela se sentiu amada. E aí ela vai fazer de novo. E é assim que a gente aprende basicamente tudo na vida. É por isso que é óbvio que o amor dos cuidadores é crucial nesse processo todo de aprendizado e de formação da autoestima do sujeito. Vocês estão entendendo o porquê da falácia? Porque se a gente precisa tanto do outro, do amor do outro, para nos guiar, do modelo identificatório, para nos espelhar, e normalmente esse modelo identificatório são os cuidadores, são os tutores diretos, esses modelos que nos devolvem o amor são os modelos de identificação nos quais nós vamos nos espelhar, de quem nós vamos imitar para poder aprender como nos tornarmos um sujeito e como entrarmos na sociedade, na civilização, com as suas regras, com os seus preceitos. Então, é muito sofisticado esse mecanismo psíquico, né? De dependência, modelo de identificação, medo de perda do amor, né? O Freud fala bastante no mal-estar da civilização que, de fato, é o medo da perda do amor dos nossos tutores e dos nossos amados que faz com que nós desenvolvamos uma instância muito importante da nossa psique, que é o superego, que é a nossa policinha interna, né? Que é aquela instância psíquica que vai dizer o que é certo, o que é errado, que vai introjetar a lei de uma determinada civilização, de uma determinada sociedade. E por isso que eu falava do não, porque é o não que vai fazer com que o superego surja, basicamente, né? Esse limite do que não é possível, do que não pode, baseado no quê? No medo da perda do amor. Então isso é muito fácil de ver. Quem tem filho e está assistindo esse vídeo sabe exatamente o que eu estou falando. Aliás, quando eu estudava psicanálise, formalmente, né, num centro de psicanálise, a brincadeira era sempre que, para você entender a psicanálise, você tem o tripé da psicanálise, né, que é o estudo, a clínica e a supervisão, e o quarto elemento do tripé era ter um filho. Porque daí você conseguiria ver tudo isso que eu tô falando na prática. Eu também sempre brinco, que é uma brincadeira millennial, que se você não fala não, você não introjeta a lei, não cria o superego, você cria crianças super nanny. Super nanny era um programa, nem sei se existe mais, que passava na GNT e que eram só crianças completamente loucas, sem nenhuma limitação, que os pais não conseguiam pôr limite nem nada, e aí ia a super nanny, a super babá lá, tentar dar um jeito nessas crianças para ver se elas melhoravam. E é por isso que eu não acredito, não acompanho em nada de psicologia positiva, esse tipo de moda que diz que você não pode falar não. Imagina, não é a palavra educadora por excelência. Mas bom, vamos voltar para a nossa falácia da autoestima. Depois desse longo percurso que eu mostrei para vocês, então, por que ela é uma falácia? Porque a gente precisa do outro para poder sobreviver e essa estima é desenvolvida a partir dessa relação entre a criança e os cuidadores, mediante o amor que ela recebe e mediante o medo da perda desse amor que ela tem. Então, isso é um processo primitivo,
no sentido psíquico, mas ele fica muito vivo no inconsciente. Isso é outra coisa que o Freud diz, né? O inconsciente, ele é atemporal. Então, tudo aquilo que é primitivo e infantil é conservado com a mesma força, mesmo aos 40, aos 50, aos 60 anos. Por isso que, quando o calo aperta, a gente acaba sendo infantil. Porque o eu que reage é aquele eu que tem medo da perda do amor dos pais, que é infantil, que opera a partir desses traumas inconscientes que foram deixados lá atrás. Então tudo isso está em jogo nesse caldeirão aqui, chamado eu, que somos nós, né? E que as instâncias entram em conflito constantemente. E o que acontece hoje, no contemporâneo? O que a gente mais tem é um grande supermercado de teorias e coaches e charlatões vendendo curso na internet, de preferência, para você aprender a se amar, vendendo mentorias, vendendo sessões de sei lá o que não são sessões de psicanálise. Mentoria não, porque mentoria ainda tem mais um aspecto de carreira, né? É coach mesmo, né? Que lida com seus sentimentos, mas não tem nada a ver com psicanálise, psicologia, nenhuma formação, psiquiatria, nenhuma formação que minimamente embase a atividade, né? Então, é vendido hoje em dia de que a autoestima é algo que nós conseguimos dar para nós mesmos. E depois desse processo todo que eu descrevi para vocês, fica claro que não, né? Já me perguntaram, mas e aí, Gabi, se eu não recebi esse amor do 0 aos 7 anos, significa que eu nunca vou ter autoestima? Olha, significa que você vai ter um belo trabalho analítico pela frente para conseguir, eu não vou falar superar, porque a gente não fala em superação na psicanálise, mas conseguir elaborar essa falta de amor no seu eu primitivo do 0 aos 7 anos e conseguir seguir em frente a despeito dessa falta, que nunca vai deixar de ser uma falta para você. Mas é isso. Como portadora da má notícia, eu devo dizer, não é possível dar autoestima a si própria. Não é possível dar autoestima a si mesmo, tá? É possível, sim, trabalhar a sua autoestima em pontos objetivos, né? De amor próprio, de tentar não cair em situações que são ciladas, de tentar agir de uma maneira diferente, porque esse discurso sempre bate na esfera do relacionamento, né? Tomei um pé na bunda, o cara me trata desse jeito, a mulher me trata desse jeito, então sempre na esfera de algum relacionamento, ou com o chefe, no trabalho, e aí o discurso vai, se você não se valorizar, quem vai se valorizar? É claro que você pode agir de uma maneira diferente, tentar agir de uma maneira diferente, mas a autoestima, dar a estima a si próprio, significando que você não depende do olhar do outro, é uma mentira. Você depende do olhar do outro desde o dia 1. Esse olhar do outro é o olhar dos seus cuidadores, dos seus pais. Ele só vai ampliando. Depois são seus primeiros professores, depois são seus primeiros chefes, depois são as pessoas que você se inspira e você olha e fala, eu quero ser igual àquela pessoa, que a gente chama de modelo de identificação. Vai ampliando, mas estruturalmente nós somos seres dependentes do olhar do outro. Estruturalmente nós somos seres para o outro. E é por isso que eu fiz esse vídeo, para que você nunca mais caia na falácia de que você pode dar a estima a si próprio, ou melhor, para você não passar vergonha por aí dizendo que você não tá nem aí pro olhar do outro.